Olá, eu me chamo Camille Magalhães Martins e sou acadêmica de odontologia pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, além de bolsista PIBIC pela Fundação Araucária. E hoje eu vou falar um pouco sobre nosso projeto que trata da análise da estrutura histológica do periodonto em ratos com obesidade hipotalâmica submetidos à movimentação dentária induzida. Os autores do nosso projeto são Camille Magalhães Martins, Alexandre Lopes Paes, Isabela Zibete, Janaína Amães Penassato, João Paulo de Arruda Amorim e Elaine Manuela Porto Amorim. A minha orientadora para esse trabalho foi a professora Elaine Manuela Porto Amorim. A Organização Mundial da Saúde, OMS, classifica a obesidade como uma doença crônica e multifatorial, que é causada pelo excesso de gordura corporal e acarreta em inúmeros riscos à saúde. Além de, é claro, ser um fator de risco para o desenvolvimento de outras comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, dislipidemia, doença coronariana, e há ainda evidências que associam a obesidade a alterações periodontais. Já é sabido, por exemplo, que o sobrepeso torna o indivíduo ainda mais suscetível à periodontite devido aos mediadores inflamatórios que estão associados ao tecido adiposo, como o fator de necrose tumoral alfa e as interleucinas 1 e 6. De acordo com Meckel, a movimentação ortodôntica nada mais é do que um processo inflamatório periodontal, causado por lesões de reabsorção óssea pelos osteoclastos e de remodelação óssea pelos osteoblastos. Nesse processo, os dentes se movem para uma nova posição periodontal, formada pela reabsorção óssea do lado de compressão e pela remodelação óssea no lado de tensão. Além disso, estudos recentes indicam que o movimento ortodôntico não apenas causa uma reação local no tecido periodontal, como também uma reação sistêmica. Aqui abaixo nós temos uma imagem que mostra esse movimento do tecido periodontal em que ocorre a reabsorção e a remodelação pelos osteoclastos e osteoblastos, respectivamente. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar se a obesidade hipotalâmica induzida pelo glutamato monossódico interfere na organização histológica dos tecidos periodontais durante a movimentação dentária induzida. Para esse objetivo, foram utilizados 40 ratos machos da variedade Wistar. Dentre eles, 20 animais receberam, durante os 5 primeiros dias de vida, injeções subcutâneas na região cervical de glutamato monossódico, na concentração de 4 gramas por quilo por dia, na intenção de induzir a obesidade hipotalâmica, sendo esse o grupo MSG. Além disso, os outros 20 animais receberam injeções subcutâneas na região cervical de solução salina hiperosmótica, na concentração de 1,25 gramas por quilo por dia, sendo esse o grupo controle. Ademais, os animais foram mantidos em gaiolas coletivas de polietileno, individualmente ou em duplas, em condições controladas de temperatura entre 22 e 25 graus Celsius e a umidade relativa próxima de 55%, durante um fotoperíodo de 12 horas. É necessário falar também que os animais receberam ração e água ad libitum. Posteriormente, esses animais foram subdivididos em 4 grupos experimentais que continham 10 integrantes cada, sendo eles G1, G2, G3 e G4. O grupo 1 era o grupo controle, em que os animais não foram submetidos à movimentação dentária e nem eram obesos. O grupo 2 era o grupo CTL mais MDI, animais não obesos, mas que eram submetidos à movimentação dentária induzida. O grupo 3 eram animais obesos sem movimentação dentária induzida. E o grupo 4 se tratava dos dois objetos de estudo, MSG mais MDI, animais obesos e que foram submetidos à movimentação dentária induzida. Ali abaixo nós temos imagens do procedimento de instalação desses movimentadores ortodônticos e a divisão dos grupos em 4 grupos principais, sendo CTL, CTL mais MDI, MSG mais MDI e MSG, todos eles contendo 10 animais, como dito anteriormente. O nosso projeto seguiu o seguinte cronograma. Como já foi dito anteriormente, aos 5 primeiros dias de vida dos animais, eles foram submetidos a injeções subcutâneas na região cervical, sendo divididos inicialmente em 2 grupos.
aqueles que receberam glutamato monossódico e aqueles que receberam a solução salina hiperosmótica, sendo divididos posteriormente em grupos G1, G2, G3 e G4. Aos 90 dias do experimento, foram instalados os dispositivos de movimentação dentária induzida apenas nos grupos G2 e G4, totalizando 7 dias com o uso desse dispositivo. Aos 97 dias, após a retirada dos dispositivos, os animais foram pesados e eutanasiados, com câmara de CO2 e posterior decapitação. Além disso, as hemimaxilas do lado direito foram retiradas e fixadas em formol, lavadas em água corrente e posteriormente descalcificadas e estocadas em álcool 70. O processamento laboratorial e a análise descritiva das lâminas histológicas também foi realizada. Bom, nas análises histológicas do ligamento periodontal, ambos os grupos que não apresentaram movimentação dentária, sendo eles o CTL e MSG, apresentaram o ligamento periodontal com características de normalidade, rico em fibroblastos e fibras colágenas. Ainda, as superfícies das raízes se apresentaram contínuas em toda a extensão na maioria dos animais, com apenas algumas ocasiões de reabsorções radiculares. E isso é consoante a outros achados, como os de Marcantoni. Um estudo de 2021 observou que nenhuma diferença significativa foi detectada entre os dois grupos, indicando que a obesidade não afeta o conteúdo e a distribuição das fibras de colágeno. Já nos grupos com movimentação dentária induzida, sendo eles CTL mais MDI e MSG mais MDI, independentemente da condição de obesidade, eles apresentaram ligamento periodontal moderadamente desorganizado próximo à região de septo interradicular, além da presença de alterações vasculares intensas. Além disso, ambos os grupos apresentaram reabsorções radiculares de forma moderada nas raízes disto e mesiovestibular. Bom, como já foi citado anteriormente, a movimentação dentária ortodôntica está associada a uma teoria clássica de pressão e tensão, que propõe que moléculas químicas geram um estímulo para a diferenciação celular, resultando no movimento dentário. Se uma força for mantida no lado de compressão, o fluxo sanguíneo será alterado e pode ocorrer o desenvolvimento de uma área de hipóxia, favorecendo a reabsorção em áreas de compressão. Todos esses achados foram consoantes a outros estudos que precedem o nosso, como por exemplo os de Marcantoni. Esse estudo também cita áreas de reabsorção ocasionais vistas nas superfícies da raiz em grupos com movimentação dentária induzida, embora não haja nenhuma mudança significativa entre os grupos de estudo. Enquanto as alterações vasculares são associadas tanto ao processo inflamatório gerado pela própria movimentação dentária induzida, quanto também podem ser ligeiramente exacerbados pela presença da obesidade. Na imagem abaixo, é possível correlacionar e observar as alterações histológicas de objeto desse estudo. Como, por exemplo, nas imagens A e B, os tecidos periodontais se encontram com aspecto normal. E na imagem C, as células ósseas da crista óssea alveolar também se encontram em aspecto normal. Já nas imagens D e E, é possível observar que os tecidos periodontais estão com aspecto inflamatório. Assim como na imagem F, o tecido conjuntivo subjacente também se encontra em processo inflamatório. Na imagem G, é possível observar várias áreas de reabsorção óssea, enquanto na imagem H, a área de reabsorção radicular é demonstrada pelo asterisco no canto da imagem. Por fim, concluímos que a movimentação dentária induzida causa sim alterações periodontais e uma maior ocorrência de reabsorções radiculares, tanto em animais obesos como não obesos. Entretanto, a obesidade hipotalâmica não potencializa os efeitos na movimentação ortodôntica. No mais, eu gostaria de agradecer à UniOeste e à Fundação Araucária pela concessão da bolsa, que serviu de amparo e incentivo durante a realização desse estudo. Muito obrigada! Por último, mas não menos importante, aqui estão as referências utilizadas no decorrer do nosso projeto e também para a confecção dessa apresentação. É isso. Muito obrigada!